Vocês conseguem chegar bem aqui? Melhor aqui em cima? Estou perguntando. Dá para enxergar aqui? Então tá bom. Fiquei pensando. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu tens mais coisas, há banquetes disponíveis na Tua palavra para nós e nós queremos usufruí-lo. Nós não queremos ficar olhando a comida de longe, mas nós queremos ver o Senhor, Pai. Nós queremos ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estamos indo para cá, se me permite, a dona Catarina, nós estamos orando dentro do carro, irmãos. Nós estamos orando por esse. E a irmã, ela teve uma visão e ela via assim um banquete muito grande e muita gente olhando a comida e não conseguia usufruir, não conseguia comer da comida, não comia, só ficava olhando, comendo com os olhos. Espero, irmãos, que você não seja um desses, que você não seja um daqueles que contemplam, veem os outros comendo, se deliciando, chupando o dedo, mas que você se banqueteie com Jesus. Amém? Amém. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 44. É outra parábola acerca do reino de Deus. Então, a primeira coisa que nós vimos é que para viver na perspectiva do reino de Deus, nós temos que viver na perspectiva da centralidade da palavra de Deus e de ouvir a voz do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 44. Nós só vamos ler esse versículo, depois nós vamos ler uma outra passagem. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mais uma vez, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 nós vamos ler até o 22, desculpa. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Muitas pessoas se encontram Jesus na caminhada. Todas elas inegavelmente foram impactadas por ele. Todas elas, de alguma forma, foram mexidas, sacudidas por esse Jesus, de modo positivo ou não. Todos nós que aqui nos encontramos fomos, de alguma forma, impactados por esse Jesus. A pergunta é: de que maneira esse impacto produziu transformação na nossa vida? Esse impacto gerou mudança para melhor?
o encontrar-se com Jesus não teve reações tão positivas assim. Nessas duas passagens, meus irmãos, nós vemos duas pessoas que se encontraram com Jesus. No entanto, a reação que cada uma delas teve para com o Mestre foi diametralmente oposta. Uma delas encontrou-se com Jesus e foi transformada por esse reino de Deus. A outra, no entanto, afastou-se de Jesus e não houve nenhuma mudança significativa na vida dela. Nas nossas vidas também, podemos nos encontrar com o Mestre e esse encontro não produzir absolutamente nenhuma diferença nas nossas vidas. Que trágico é nos depararmos com o Mestre, com aquele que pode tudo mudar e tudo transformar, e não ser transformado da maneira como Ele deseja com cada um de nós. Eu vou começar de maneira inversa, vou começar com a história de Marcos. O primeiro encontro foi de um homem que saiu correndo em direção a Jesus. Alguns dizem que ele era um homem importante, alguns dizem que era um jovem rico. Nós só podemos pensar que algumas atitudes que esse homem tomou, que demonstram o anseio da alma deste homem. A palavra de Deus diz que ele saiu correndo em direção a Jesus. Isso revela no âmago do ser desse jovem, desse homem, uma sede existencial de descobrir a razão pela qual ele deveria viver. Eu não sei se foi Martin Luther King que disse que se a gente não descobre uma razão para viver, a gente não descobre uma boa razão para morrer. A gente tem que entender a nossa razão, a razão da nossa existência. E a razão da existência desse homem, aparentemente, aí era Jesus. Afinal, ele foi de encontro a Jesus, correndo em direção a ele. Eu não sei de onde Jesus estava indo, mas Jesus estava saindo de um determinado local, e ele foi correndo em direção a Jesus. E ainda por cima, ele se colocou de joelhos diante desse mestre, o que demonstra uma atitude de reverência, de respeito. Uau! Esse encontro parece promissor. Vai sair coisa boa desse encontro. No entanto, por que é que, apesar das expectativas positivas que esse encontro parecia prometer, a vida desse homem não foi transformada por Jesus? E a pergunta que esse homem faz ainda parece mais positiva ainda. Parece que vai sair coisa boa dessa história. Ele pergunta: mestre, que farei para herdar? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outra versão diz, mestre, em outra passagem, mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus meio que pescou as intenções por trás da pergunta capciosa, aparentemente uma pergunta muito boa, uma pergunta muito espiritual, que se fosse eu que me defrontasse com uma pergunta dessa, nossa, que pergunta sensacional! Pastor, né, uma pessoa que não conhece a Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Ou, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus, percebendo as intenções por trás daquele homem, da pergunta daquele homem, responde: você conhece os mandamentos e cita: não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não enganar ninguém, honra teu pai e tua mãe. Em outra versão lá em Mateus fala: e amar o teu próximo, né? Então, diante da afirmação de Jesus, aquele homem responde: olha, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Uau! Puxa vida! Se fosse eleito o membro
o membro do ano, a gente ia colocar lá no mural, pum, foto do jovem rico, obedece os mandamentos, dá dízimo, vai frequência todos os cultos, jejua a hora 2 vezes por semana, obedece o pai e a mãe, honra o pai e a mãe, nunca matou, nunca adulterou, nunca deu falso testemunho, não enganou ninguém. Puxa vida, legal, esse é o cara. Todo mundo ia ter aquela foto dele e contemplá-lo e aplaudi-lo, caramba. Jesus frustra as expectativas. Que Jesus estraga prazer é esse? Por que é que Jesus não aprovou aquele homem? Por que cargas d'água? Jesus tinha que achar um defeitinho. Mas que Jesus é esse? E a palavra de Deus diz que Jesus olha para aquele rapaz e me chama a atenção que ele o ama. Eu gosto disso. Porque num olhar você pode transmitir muita coisa. No olhar você pode transmitir amor. No olhar você pode transmitir reprovação. No olhar você pode transmitir raiva. Mas no olhar, mesmo quando desaprovando o ato de alguém, você pode comunicar amor. E quantas vezes eu, como pastor, comuniquei com os meus gestos, com o meu olhar, com a minha expressão facial, uma desaprovação desamorosa. Mas Jesus, ele não se furtou a dizer a verdade, mas transmitiu amor. Eis o grande desafio. Eis o grande desafio, transmitir amor em verdade. Falar aquilo que é necessário dizer, mas comunicar amor. E Jesus fala assim, falta-lhe uma coisa. Disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que o impacto do encontro o impacto desse encontro com Jesus foi negativo? Por que ele não foi transformado pelo poder de Deus? Diz a palavra que ele se afastou triste e ficou abatido porque tinha muitas riquezas. Em primeiro lugar, porque ele achava que receber o reino de Deus fosse algo a ser merecido. Ele fala numa versão diz que ele pergunta para Jesus, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele estava pensando em salvação como algo, como um crédito que a gente consegue com Deus, né? Eu faço isso de bom. Deus está anotando na caderneta dele, ó, ponto, estrelinha, né? Aquela estrelinha lá de criança. Pum, Edmo, lá no livro lá celestial. Estrelinha dourada. Hoje ele ajudou a velhinha a atravessar a rua. Estrelinha dourada. Hoje ele ajudou a esposa dele a lavar a louça. Estrelinha dourada. Hoje ele falou grosso com a esposa. Aí, não sei. Ponto preto, sei lá, tira a estrelinha, não sei. Nenhuma estrelinha. Então, ele estava pensando que salvação era alguma coisa em termos de obra. Ele estava achando que o reino de Deus tinha a ver com fazer coisas para Deus. E o Tim Keller diz que o verdadeiro evangelho, ele leva a gente a reconhecer que quer a gente se orgulhar daquilo que Cristo fez por nós. O falso evangelho nos leva a nos orgulhar daquilo que nós fazemos por Deus. Esse jovem, ele está se orgulhando daquilo que ele faz diante de Deus. Então ele está querendo viver uma fé meritória. Uma fé em que eu faço algumas coisas e Deus me abençoa em troca. Hoje em dia está muito em voga esse tipo de coisa. Hoje em dia está muito em voga esse tipo de coisa. Mas sem querer, nós podemos herdar, nós podemos assimilar um conceito de fé
em que a gente faz coisas para Deus, então Ele nos abençoa. Eu não estou falando que você não deva orar, eu não estou falando que você não deva jejuar. Nós oramos, nós jejuamos. Mas entenda tudo isso, que até esse ato de você fazer isso, diz lá em Filipenses capítulo 2, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a boa vontade de Deus. É Deus quem coloca em nós o desejo de fazer determinadas coisas. É Deus quem nos capacita a levar a cabo os projetos que Ele coloca no nosso coração. A salvação não é algo meritório. E daqui, eu agora quero fazer um gancho de novo com a reforma protestante. Sola gratia, somente a graça. Na história lá que vimos primeiro, o cara que encontrou o tesouro, ele encontrou o tesouro como se fosse um presente, que ele não esperava. Salvação, relacionamento com Deus, reino de Deus, é presente, é dádiva, é graça. Martinho Lutero, quando pregou na catedral lá de... como chama a cidade? Não. Wittenberg. Ele colocou como uma das premissas básicas a ideia de que a graça nos salva. Ele se insurgiu contra todos aqueles desmandos da igreja cristã naquele tempo, de que as pessoas tinham que comprar sua salvação, pagar para ter um pedaço da cruz de Cristo, ou para ajudar sob o pretexto, né, irmãos, de comprar uma passagem para o céu. Salvação é graça divina. E, portanto, a postura que eu devo ter diante dessa graça, meus irmãos, não deve ser outra senão um espírito de gratidão. Graça e gratidão caminham juntas. Eu tenho que entender que o reino de Deus é graça. Que se eu venho na igreja no domingo, é porque como fruto dessa graça de Deus, e como resposta em gratidão a esse Deus que tudo me deu, eu vou à igreja, adoro a Deus. Eu dou o meu dízimo, porque esse Deus tudo deu, porque Ele por amor pobre se fez, Ele era rico. Coríntios fala que os irmãos insistiram lá, para a igreja que ele estava falando de alguns irmãos, que eles insistiram na graça de contribuir. Irmãos, contribuir é graça. Contribuir não é moeda de troca com Deus, não é barganha para conseguir prosperidade. Contribuir é graça. Interessante que os irmãos de Corinto estavam insistindo. Eu já falei, já pensou? Eu tenho certeza que essa igreja aqui é muito generosa. Mas quem me dera, todo mundo fala assim, pastor, eu quero insistir, pastor. Eu estou insistindo que eu quero contribuir. Nossa, bem diferente, né? Quem aqui tem 50 reais? Quem aqui quer a bênção, levanta 100 reais. Quem aqui quer 1.000 reais, a bênção vai aumentando, irmão. Bem diferente. Graça é dom de Deus. Não é uma graça barata, como diz Bonhoeffer, é a graça que nos leva ao arrependimento, que nos leva à mudança de vida. A graça é de graça, mas custou caro para Jesus, como diz Bonhoeffer, naquele livro Discipulado. Eu estou citando o livro aí para você ver se você procura depois, viu? Vai ler. É sensacional esse livro. Inclusive aquele livro que eu falei do Tim Keller, Deuses Falsos, tem aí, já vi. Só tem um. Então corre lá, é um ótimo livro. Tem em português. Se você não sabe ler inglês, então compre em português ali. Excelente livro. Muito bom. Então, o reino de Deus é graça, irmãos. E tem de ser encarado sob essa perspectiva. O jovem rico achou que a salvação fosse algo a ser merecido. Em segundo lugar,
Por que o encontro com Jesus não gerou mudanças positivas no jovem rico? Porque para abraçar o reino de Deus, é necessário abrir mão de tudo o que eu tenho. Escute bem. É necessário abrir mão de tudo o que eu tenho. Paulo diz: sim, deveras considero tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Quando eu abraço o reino de Deus, eu tenho que abrir mão de tudo o que eu acho que é importante. Eu fiquei pensando, por que Jesus não pediu, sei lá, 50% do que o cara tinha? O cara era rico. Pô. Eu também quero frisar, tá? Esse encontro com Jesus foi, que eu me lembre, tá? Que eu me lembre, se eu estiver errado, que me corrijam aqui. Foi a única vez que Jesus pediu para um cara abrir mão de tudo. Por que será que Jesus não pediu 99,9%? Pô, já ia tá bom. Quem sabe 99% o cara podia aplicar 1%, viver com a renda dele. Por que Jesus foi tão radical na exigência daquele homem? Porque Jesus sabia que naquela única coisa que faltava para aquele homem, se encerrava o todo dele. O coração dele se encontrava naquela única coisa. As riquezas eram tudo que aquele homem tinha. Deus, quando se defronta com Abraão, ele pede Isaque, estava pedindo o sonho encarnado. O sonho que o próprio Deus havia plantado naquele homem, de que ele seria pai de muitas nações e que seria através dele. Deus pede onde o nosso coração se encontra. Deus pede de nós onde se encerra a essência, a coisa mais preciosa que nós possuímos. E na parábola lá do tesouro perdido, nós vemos um homem que vendeu tudo o que tinha. Quando ele se deparou com o tesouro, ele não pensou, ele não titubeou. Ele pensou, esse negócio aqui vale a pena. Isso daqui vai ser rentável, vale a pena abrir mão de tudo. Quando nós nos deparamos com Jesus, não deve haver outra reação por nossa parte, da nossa parte, que não a nossa entrega total, incondicional. Eu não estou dizendo que você deva vender todos os teus bens, não estou dizendo que você deva abandonar a tua profissão. Eu só estou dizendo que se algo concorre com Jesus, impede você de herdar o reino de Deus, de você abraçar com radicalidade a fé cristã e o teu compromisso com Jesus, isso deve ser entregue a Deus. Porque naquela única coisa pode residir o teu tudo. A palavra diz que só faltava uma coisa. Uma coisa, meus irmãos. Será que tem alguma única coisa que está impedindo com que você se apaixone e se entregue de maneira apaixonada por Jesus? Uma coisa que Deus falou para mim, irmãos, eu já compartilhei na mensagem anterior. Deus falou para mim que a minha reputação era meu ídolo. Eu não fazia um monte de coisa como pastor, eu fazia um monte de coisa como pastor porque eu queria agradar as pessoas.
Aí Deus me falou assim: Edmo, você não precisa sair brigando com todo mundo, não precisa sair, você precisa ter diplomacia assim, mas tem coisas que você fará que não agradarão a ninguém. O teu ídolo, reputação precisa morrer. E agradar a Deus deve ser o maior dos teus desejos. E assim como Paulo, terei de falar: se eu quiser agradar a homens, eu não sou servo do Senhor. Eu tenho que agradar a Deus. E nós, como japoneses, nós nos preocupamos muito com a nossa reputação, né? Fala a verdade. Esse ranço cultural a gente carrega. Essa coisa do que vão dizer de mim pesa muito. E eu me preocupo muito com o que os outros vão dizer de mim. Se eu não fizer tal coisa, vão falar que eu não fiz. E a gente se preocupa de uma tal maneira que talvez aquela única coisa seja o ídolo, seja o impedimento que impede a gente abraçar com radicalidade total o reino de Deus. O jovem rico não queria abrir mão de tudo. Em terceiro lugar, além de abrir mão de tudo, além de entender a salvação como graça de Deus, o reino de Deus precisa ser recebido com postura de alegria. O texto lá de Mateus fala que quando o homem encontrou o tesouro, ele vendeu tudo o que tinha, cheio de alegria. John Piper, pastor Edu, devo a você essa. Ele é um cara que fala muito disso, né? Que o Deus se compraz mais, Deus é glorificado mais em nós quando nós temos mais prazer nele. Quem conhece John Piper que levantou? John Piper, eu recomendo, John Piper é ótimo. Eu não vou ser sincero, eu não gostava muito do John Piper não. Eu comecei a ler esses tempos atrás aí. Eu não sei se é a tradução que estava mal feita, eu não sei, eu não gostei. Aí eu estava lendo em inglês, eu vi Christian, hedonismo cristão, aquele negócio me sobe estranho. Mas depois que eu fui entendendo, irmãos, ele fala do prazer cristão. John Piper fala assim, que Deus é glorificado mais quando você se deleita nele. E que Deus ordena na sua palavra que você se deleite nele. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu achava assim, irmãos, acho que eu era mais japonês do que cristão. Eu achava assim que se eu sou mais mentalidade samurai do que cristã. Eu achava assim, quanto mais sacrifício eu tiver, quanto mais dolorosa for a experiência que eu passar, quanto maior for o sacrifício que eu realizar a Deus, mais Ele vai se agradar a mim. Quanto mais difícil, mais triste eu ficar, irmãos, que herança mais anticristã é essa? Isso é mais samurai, isso é mais, sei lá, shintoísta, budista. Você sofre, você tem um karma lá, você sofre. Irmãos, eu não estou falando que nós não devamos abraçar a cruz de sofrimento. Eu estou falando que até mesmo do sofrimento, Paulo fala lá para os irmãos coríntios, que eles se regozijavam no meio de muitos sofrimentos. Havia uma alegria abundante. A fé cristã deve ser uma fé, a nossa teologia deve ser uma teologia da alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Deve ser vibrante, deve ser apaixonante. Quando os outros se encontrarem conosco, eles têm que perceber essa paixão, eles têm que perceber essa alegria fluindo de dentro de nós. A paixão mesmo quando nós temos de renunciar às coisas. O jovem rico é um contraste gritante, meus irmãos. O jovem rico se retira triste, porque não queria abrir mão das suas riquezas. O cara que vendeu tudo para comprar aquele tesouro,
fez cheio de alegria. Ele transbordava de alegria. E eu tenho orado. O pastor Edu perguntou assim para mim: Edmo, você tem algum pedido de oração? Eu mandei alguns pedidos em forma de versículo. Eu tenho orado as orações de Paulo. Que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz no vosso crer, e os faça transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. É bíblico. Que nos encha de toda alegria. Paulo é exagerado, né? Toda alegria, caramba. Irmãos, a fé cristã, o ministério, o servir a Deus, não pode ser só um negócio. Eu tenho que fazer. Tem que ir lá na igreja hoje, tem que servir lá, porque senão o pastor Edu vai ficar olhando com cara feia para mim. Porque senão, irmãos, fé cristã tem que ser algo apaixonante, tem que ser algo alegre. Nós temos o maior tesouro diante de nós, e não deve haver qualquer outra reação que não seja de transbordamento dessa alegria, meus irmãos. Eu tenho orado: Senhor, enche a minha vida desta alegria. Que quando eu ministrar, eu ministre com alegria. Que quando eu orar, eu ore com paixão. Que quando eu servir as pessoas, eu sirva com alegria. Não quer dizer que eu não chore, não quer dizer que eu não padeça. Quer dizer que no meio de todos os sofrimentos eventuais que eu tenha de passar, eu quero fazê-lo com espírito de transbordamento de alegria. Que a igreja Holiness do Bosque, meus irmãos, seja uma igreja que transborde da alegria do reino de Deus, daquele que sabe que se deparou diante do maior de todos os tesouros, e dele abre mão de todas as coisas, e por causa dele abre mão de todas as coisas, porque entendeu que não há paixão maior, não há razão maior pela qual nós devemos viver, que não seja o reino de Deus, a perspectiva do reino de Deus, a palavra de Deus. E eu tenho que fazer isso, porque Deus já fez tudo por mim. Então quando eu vou dar dízimo, aleluia, que privilégio. Eu não vou dar o 10%, vou dar 20%. Opa! Eu vou servir, não que me pediram, eu vou servir mais, porque eu tenho alegria. Eu vou ajudar minha esposa, porque eu tenho alegria. Eu vou assistir a apresentação dos meus filhos, porque Deus fala para a gente não provocar os filhos à ira, e eu dou atenção para os meus filhos. Eu vou ajudar o meu colega de trabalho, eu vou servir como se fosse ao Senhor, como diz lá em Efésios, não de má vontade, não porque eu sou obrigado. Porque eu entendi que o reino de Deus é um transbordamento de alegria, e a fonte irradiadora de toda alegria se chama Jesus. E essa fé deve ser abraçada dessa maneira. Nesse ano nós completamos 92 anos de existência da nossa igreja. A Liana, quem já leu o livro Takemonobi? Levanta a mão. Não, levanta bem alto. Quem não leu, por favor, levanta bem alto. Pode levantar. Agora fica de pé para você ficar com vergonha. Tem que ler, gente. Primeiro que é da pastora de vocês. Tem que prestigiar. Segundo lugar, tem que conhecer a história, poxa. Temos que abraçar a nossa história. Temos que entender as nossas raízes históricas. Gente, Takemonobi chegou no dia 15 de julho de 1925, no Porto de Santos. O cara era filho de monge budista. Monge budista, me corrija se eu estiver errado, não é uma coisa que passa de pai para filho? Hereditário. Esperava-se que Takeo, como que era o sobrenome de solteiro dele? Kanai. Esperava-se que Takeo Kanai herdasse. E é uma profissão de prestígio, não é? Ser monge budista. Gente, não é qualquer coisa. O cara é monge budista. Começa a frequentar a igreja lá, Holiness, lá no Japão. Começa a
que ele se batizou, né, escondido da família, não foi isso? O pai fala para ele, se você abraçar essa fé, você vai ter que sair dessa casa. Tira o sobrenome dele. Caramba, você perdeu o sobrenome, ser rejeitado pela família. Adotou o sobrenome da esposa, Sayoko Monobe. Aliás, nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Nossa igreja é uma igreja nobre. Nossa igreja rola no lado de Jetuba, tá, gente? Desculpa falar. Nós temos o orgulho de ser a única igreja Holiness que tem como nome de rua Reverendo Takeo Monobe. Nós honramos o nosso fundador. Irmãos, esse cara vem para cá com a mão atrás. Gente, não tinha nada. Veio para esse Brasil aqui de evangelizar os niqueis. 5 anos depois o cara morre. Tá certo que foi mais samurai do que crente, né? Só eu acho. Porque se matou, né? Morreu jovem. Mas deixa pra gente um legado de entender que a fé cristã deve ser abraçada com uma radicalidade apaixonante, irmãos. Se eu gostaria que você gravasse uma única palavra nesses dias, seria essa: abraça com radicalidade apaixonante o reino de Deus. O reino de Deus é algo pelo qual vale a pena abrir mão de tudo. Martin Luther King diz uma última frase: eu segurei muitas coisas nas minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu deixei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Quem abraça o reino de Deus e tudo abre mão por causa desse reino, vai ter tudo. Mesmo que aparentemente perca negócios, mesmo que para não transgredir a tua consciência você deixe de ganhar mais dinheiro, vale a pena abrir mão de tudo por causa de Jesus. Quantos de nós queremos abraçar com essa radicalidade transbordante de alegria o reino de Deus? Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar aquela música? Pedir para o pessoal do louvor abrir mão da sua glória. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra.
sua glória. Abriu mão da sua glória. E semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu um nome, é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Por isso Ele nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Por isso Ele é, seu nome é maravilhoso, conselheiro, aleluia, Deus forte, glória a Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre... Jesus é a causa de nós tudo perdemos. Esse Deus que tudo entregou, entregou seu Filho. Qual é a tua resposta diante desse Deus? Não deve haver outra resposta senão uma radicalidade de renúncia e transbordamento de alegria. O Senhor quer transbordar o nosso coração da sua alegria, mesmo em meio ao sofrimento e à renúncia. Se você quer isso, meu irmão, eu não vou ser muito criativo, eu vou convidar você de novo a vir aqui. Se você quer, pastor, eu quero ser renovado da minha paixão por esse Jesus, e quero tudo renunciar, porque vale a pena renunciar tudo por aquele que entregou tudo por mim. Enquanto a gente vai cantar, você pode vir.